Fala galera, tranquilo, beleza? Meu nome é Felipe Labrado, hoje vou falar sobre o jogo entre São Paulo e Cuiabá, jogo qual terminou empatado em 0-0 e foi o quinto empate seguido do São Paulo, e a cada momento que passa a expectativa de uma vaga na Libertadores, que vai se transformar no G9, diminui para o torcedor são paulino e aumenta a angústia de brigar para não cair, né? O São Paulo nesse momento está na 13ª posição e está a 4 pontos na frente do Bahia, que é o primeiro time da zona de rebaixamento. Está a 3 do Fluminense, que é o nono colocado ali, né, onde vai abrir um G9, teoricamente, pelo menos, né, porque o Atlético Paranaense não está tão alto assim, tão garantido ali entre os 9, né. Então vamos supor que ele ganha a Sul-Americana ou até a Copa do Brasil, porque ele está lá na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, né. Daí ele vai cair, vamos supor que termine em 10º, ele não abriu uma vaga para alguém, né. E só para avisar também, o São Paulo está a 7 pontos do G6. No momento é o Corinthians, mas o Corinthians tem um jogo a mais do que o Inter, né? O Inter vem numa boa fase ali, pode ser que o Inter ganhe, pode ser que não também, né? Mas o Inter tá ali na cola do Corinthians. E outra coisa que tem para falar é que o São Paulo tem alguns jogos a mais ali que alguns seus concorrentes, né? Então é meio perigoso, né? Bom, o primeiro ponto que eu vou destacar aqui é sobre como o São Paulo teve dificuldade, né, defensiva aqui contra o Cuiabá. Olha a imagem, vou pôr a imagem aqui. Bom, aqui na primeira imagem a gente observa, olha o tanto de jogadores, observa o tanto de jogadores que tem no campo de ataque do São Paulo. Wellington aqui, Sara o segundo, Caleri terceiro, quarto Luciano, quinto Rigoni e sexto Nestor. Daí passando para outra imagem, sétimo Léo, oitavo Luan e nono o Igor Gomes. Então dá para perceber que o time de São Paulo está muito adiantado e só tem o Miranda lá mais atrás, né? Assim o time fica muito exposto e cede diversos espaços para o Cuiabá conseguir contra-atacar. E por isso, por estarem muito expostos, né, os times que ocupam um campo de ataque com muitos jogadores fazem a pressão pós-perda. E o São Paulo faz essa pressão pós-perda. Observe ali nessa outra imagem que eu vou pôr aqui, o Sara, o Léo, né? E o Wellington, tá escrito Marquinhos, mas é o Wellington, na verdade. Marquinhos entra depois, só no finalzinho do primeiro tempo. Acabei confundindo pela chuteira. Só que assim, essa pressão pós-perda não dá certo. A pressão pós-perda não é bem sucedida. Então, você cede mais espaços ainda para o seu adversário. E eu vou aqui relembrar o que é a pressão pós-perda, né? A pressão pós-perda é você pressionar o portador da bola a partir do momento que você perdeu a posse da bola, para ele não conseguir encontrar uma linha de passe e gerar um contra-ataque. Então, o São Paulo tenta fazer isso e não conseguiu. Então ele acaba ficando mais exposto para o Cuiabá, né? E olha aqui também os jogadores do Cuiabá, eles estão atacando já os espaços que o São Paulo cedeu, né? E isso daí gera uma vantagem numérica para eles. Só que agora a gente vai para a quarta imagem aqui. O jogador do Cuiabá ele recebe a bola nas costas do Igor Gomes e ele parte em direção ao gol do São Paulo, campo aberto, sem empecilho nenhum, com exceção do Miranda que está ali, mas o Miranda ele não vai em cima dele, né? O Miranda ele observa mais ali para fechar uma linha de passe e daí depois, consequentemente, um chute, se ele fosse chutar, né? Ele faz mais a proteção. E ele é o último homem que tem, não tem mais ninguém atrás dele, né? O Igor Gomes, inclusive, já vale citar aqui que ele tomou várias bolas nas costas nesse lance. E vou pôr aqui até o mapa de calor do Cuiabá, né? No primeiro tempo, o Cuiabá ataca mais por aqui, nas costas dele, nesses contra-ataques, que não tem só esse lance. E beleza, daí o jogador do Cuiabá segue com a bola, né? Ele vai arrancando ali. E o Cuiabá perde, eu vou pôr o vídeo aqui, ele perde esse gol por dois motivos. Um é a ineficiência do Cuiabá, do ataque do Cuiabá, que teve diversas chances e não conseguiu. E outro é que o jogador atrasa um pouco o contra-ataque. Quando a bola cai no lado esquerdo dele, a bola cai no lado esquerdo dele, né? E ele leva ela pro direito. E desse modo ele perde a situação favorável do 2 contra 1, que ele teria ali com o Miranda. Mas ele quis levar pro pé dominante dele, né? Então faz um sentido, só que daí ele teve que bater de longe e não teve uma situação tão favorável, né? Quanto se ele tivesse arrancado com a esquerda ali, ele ou sairia na cara do Volpi, ou ele teria como tocar a bola pro lado, porque o Miranda teria que subir nele para fechar o chute. Um adendo aqui sobre os contra-ataques é que olha aqui essa estatística do SofaScore, né? Foram 2 contra-ataques no primeiro tempo, mas aparentemente eles só colocam os que tem finalização. Teve outros contra-ataques ali e aqui só vem os que tem finalização.
pelo que eu percebo olhando, né, observando, porque ele não é qualquer contra-ataque que eles colocam, é bem rígido. Então, quando há uma conclusão da jogada, eles põem. Então, aí mostra como o Cuiabá levou perigo, né? Porque não é todo jogo que tem essas estatísticas assim. Bom, agora eu queria falar sobre a saída de bola. O São Paulo, em diversos momentos, no primeiro tempo e no segundo também teve, principalmente ali no começo, né? Depois o São Paulo domina o Cuiabá, mas ok, vamos falar sobre isso, sobre a saída de bola. O São Paulo teve essa dificuldade. O Cuiabá fechava bastante as laterais, né? Colocava bastante jogadores ali para marcar as laterais, o São Paulo não conseguia sair por ali. E o Cuiabá tinha uma falha, porque ele acabava deixando o Luan solto. O Luan estava solto em todas. Só que o time de São Paulo nunca ia no Luan. Não sei se os jogadores não viam ou tinham medo de arriscar esse passe, né? Que pode ser perigoso, porque um jogador do Cuiabá pode interceptar em um lugar bom para ele conseguir marcar, né? Conseguir recuperar a bola ali e marcar um gol ou dar um passe para quem estiver em uma situação mais favorável. E daí o jogador do São Paulo não arriscava esse passe no Luan, que muitas vezes estava livre ali no meio, porque o Cuiabá ficava muito preocupado em fechar os lados e tirar os zagueiros do jogo e esquecia do Luan, que estava ali atrás deles, né? Que estava ali no buraco da pressão deles. Bom, agora eu vou falar sobre o ataque do São Paulo e a dificuldade que o São Paulo tem. Que já não é novidade, né? Todo jogo tem uma dificuldade ofensiva do São Paulo. Mas vamos lá, tem dois eixos aqui que eu vou falar. Primeiro, a dificuldade ali por atacar pela lateral, né? Bom, no jogo contra o Santos, o São Paulo teve muita facilidade e conseguiu produzir muito ali pelo lado esquerdo com o Wellington e o Sara, depois que ele entra ali, né? Fazendo as associações, as tabelas, as entradas do Sara, e nesse jogo não teve isso. Muito também por conta do Cuiabá, que povoava ali a lateral e fazia o Sara ter que sair para não ficar congestionado, porque ele não conseguia tabelar com o Wellington. E daí o Wellington ficava com um em cima dele e o outro na sobra. Então se ele passava por um, já tinha outro. Então o Cuiabá conseguiu anular muito bem essa jogada do São Paulo pela lateral esquerda e fazer com que o São Paulo não conseguisse produzir tanto, né? Depois que entra o Marquinhos até, fica mais na jogada individual. Os jogadores do São Paulo ficam muito para tentar jogada individual ali e é isso. Entendeu? Não tem essa aproximação, essa associação e é bola na área, muitas vezes o cruzamento nem sai certo, porque os jogadores do Cuiabá estavam marcando em cima, então acontece isso nesse jogo e o São Paulo não consegue produzir tanto como faz pelo lado esquerdo. E a bola não chega nenhuma vez em situação favorável para o Caleri, que é um grande cabeceador, cabecear, né? E vamos falar também que o Cuiabá tem um Paulão ali na zaga, que é um zagueiro muito grande, muito bom na bola aérea ali, que traz uma dificuldade imensa para qualquer atacante que esteja jogando contra ele, né? Bom, agora aqui para falar sobre o outro problema, né? O outro eixo. O outro eixo é que o São Paulo, o Cuiabá marca num 4-4-2, né? Ali com o bloco médio mais baixo, o São Paulo não consegue entrar nesse bloco. Fica tudo muito em função do Nestor ali por fora para ele encontrar passes, tudo. O Luciano fica muito apagado, ele era o meio armador do time, né? O Rigoni também não consegue participar tanto assim. O Rigoni não tem o mesmo volume de jogo que ele teve no último jogo contra o Santos, que apesar de não participar do gol, né? Até porque o gol foi de pênalti, mas ok. Ele cria muitas chances, tem um volume de jogo muito bom. Inclusive eu vi até uma pessoa brincando assim, se me falassem que era o Messi hoje, pelo volume de jogo que criou, tudo, eu acreditava. E isso daí dá pra ver nos números, né? E uma consequência disso é o São Paulo não conseguir finalizar bem. Aqui, ó, primeiro aqui o do mapa de calor, né? O São Paulo passa pouquíssimo tempo ali no terço final, ali a zona de criação e consequentemente na de finalização, porque é um processo gradativo, você cria, você finaliza. E o São Paulo finaliza bem pouco, 5 vezes só, e essas 5 vezes nenhuma é no gol, inclusive. Não finalizou bem, e a maioria dos chutes foram de fora da área, foram 3, né, de fora da área e 2 de dentro da área apenas, e nenhum foi ali numa grande condição de finalização. Então tem essa dificuldade, e olha aqui essa outra imagem que mostra como o Igor Gomes não ataca a profundidade, não ataca o espaço, o corredor, né? E isso daí era um momento que o São Paulo tinha o corredor livre e ele não ataca. Claro que era pela preocupação com o contra-ataque, provavelmente, né? Que o São Paulo vinha sofrendo ali, mas era um momento que ele tinha que fazer essa passagem no corredor para chegar cruzando, né? E esse é um problema de não ter um lateral de origem até, né? Porque ele acaba tendo que o jogador que está improvisado ali, ele fica mais preocupado com ter que marcar e não falhar nisso do que com atacar, né? Um dado para mostrar como tudo ali tá ruim na fase ofensiva do São Paulo, a criação, a finalização, é esse daqui que o Footstats postou. Vou pôr aqui na tela e falar, né?
Bom, é o segundo time que tem a pior média de gols, né? Bem ruim nisso. Outro que eu peguei aqui no SofaScore é que é o 10º time que mais cria chances, né? Então, o 10º time que também menos cria chances é o São Paulo. Isso porque o São Paulo tem ali um jogo a mais, 2 a mais que algumas certas equipes, né? O São Paulo tem todas as rodadas completas até o momento. Daí é o terceiro time que menos finaliza. Terceiro time que menos finaliza. O quinto time que mais finaliza para fazer um gol. Isso é bem ruim, isso mostra como estava a nossa situação de atacantes antes. Ainda mais com a lesão do Luciano, tudo, como estava esse problema, né? É o segundo time que mais troca passes para finalizar. E isso daí mostra como a criatividade do São Paulo tá baixa, né? O São Paulo troca muito passes para conseguir finalizar uma vez no gol, né? E aqui o São Paulo, de 25 jogos, o São Paulo não balançou a rede em 10, que é um número alto. Bom, eu tenho outros dados aqui que eu mesmo peguei daí, né? Para comparar com o ataque no ano passado no Brasileirão, né? Ó, o time tinha média de 1,5 gols por jogo, tinha o terceiro melhor ataque e em 38 partidas marcou 59 gols. Daí eu fiz a média, 1,5, né? Justamente para não ficar injusto, porque obviamente não, pode acontecer de você fazer menos gols em mais rodadas, claro. Mas, né, para ficar justo, então tem que fazer pela média. Daí você vai olhar desse ano, 25 partidas, 20 gols. 0,8 de média, e como eu trouxe a Footstats, passou 10 jogos o São Paulo ficou com o placar em branco, né? E alguns são recentes, né? O jogo contra o América, o jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo agora contra o Cuiabá. Dos últimos 4, 3 passou em branco e o outro só fez um gol, que foi contra o Santos. E aqui outro, ó, e é o 17º pior ataque, esse do São Paulo, neste Brasileirão, né? O Inter é a única equipe que o São Paulo ganhou por mais de um gol de diferença neste Brasileirão, né? E aí, ano passado, o artilheiro do São Paulo no Brasileirão tinha 18 gols, foi o Luciano, ficou algumas partidas fora por lesão. O Brenner foi o vice-artilheiro do São Paulo, saiu mais cedo, foi para a MLS, saiu, né? E terminou o campeonato com 11 gols. Inclusive o Brenner foi poupado em uma partida ou outra ali, porque o São Paulo estava disputando a Copa do Brasil. O Brenner não começou como titular, ele entrou depois de titular também, né? Ele não começa o Brasileirão como titular. E o artilheiro esse ano tem 4 gols, que é o Rigoni. Tá, e aqui daí eu vou já ir para a parte da escalação, né? Antes de começar aqui o segundo tempo, para falar da estrutura. Alguns jogadores eu vou falar no geral. O São Paulo vem num 4-2-3-1, como já tinha jogado no último jogo. Volpe no gol, o Volpe salva o São Paulo nessa partida de novo, ele é muito importante para o São Paulo conseguir o empate, pelo menos, né? É uma situação bem ruim ter que, contra esses times que vieram da Série B, ter que depender do goleiro para conseguir empatar, né? Mostra que o time não tá indo bem. Daí pela lateral direita, o Igor Gomes, que como eu já disse, levou várias bolas nas costas. Ele não é lateral, então é algo normal até, né? Ele também não ataca tanto a profundidade, como eu já falei, e coloquei a imagem, vou colocar de novo. A zaga foi bem, o Miranda e o Léo. A lateral esquerda, o Wellington, ele não teve tanto apoio, não teve tanta associação. Tava com outro na sobra dele ali, então teve bastante dificuldade para fazer o que fez no jogo contra o Santos, por exemplo. E daí eu já vou pro Sara aqui, que é a mesma coisa pro Léo, né? Teve bastante dificuldade a fazer as associações, atacar a última linha ali, a profundidade. O Sara muitas vezes ele vai para a área direto e não era isso que tinha que fazer, né? O Sara ele é bom entrando na área como elemento surpresa, chegando por trás e não do jeito que estava acontecendo, ele só se deslocando assim de lado para a área e bumba meu boi, parecia que era até. Todo mundo entrava ali, é isso. Daí vamos voltar ali para a dupla de volantes, né? O Nestor e o Luan conseguem ir bem também. Os dois conseguem bem. Mais à frente, o Luciano. O Luciano ele é bem marcado, né? Ele acaba ficando muito enfiado, ele não volta tanto para fazer as distribuições e conectar os setores como ele faz geralmente. E daí ele é bem anulado no jogo por essa marcação baixa do Cuiabá, né? O Rigoni, pelo lado direito, que eu já disse, que não teve tanto volume de jogo assim como nos outros jogos. E lá na frente o Caleri, que se o time não cria, o Caleri não finaliza. E é justamente isso que acontece. O Luciano depois, eu vou falar dessa nova formatação, né? Mas primeiro eu quero falar do começo ali do segundo tempo, antes do Crespo fazer essa mudança. Vou falar aqui do Luciano. O Luciano vai pra frente, mas o time tenta chegar nos cruzamentos. O Luciano não é esse jogador de ficar cabeceando a bola.
E daí tem esse problema, ele não é centroavante, né? E ele não é esse cara que vai ficar cabeceando a bola, ou cabeceador, que é meio que uma característica do Caleri, né? Cabecear a bola. Bom, mas o segundo tempo começa com o Cuiabá prendendo o São Paulo ali no campo de defesa, conseguindo chutar, finalizar, o Volpi salvando ali numas 2 oportunidades e trazendo muita dificuldade para o São Paulo na transição ofensiva, que não consegue sair lá de trás, isso por uns 15 minutos, vou até pôr aqui, tirei o print disso, tinha 13 minutos, aqui as finalizações, né, o São Paulo não tinha nenhuma ainda, não tinha nada, e então tava com bastante dificuldade e parecia que era um caldeirão até. A torcida do Cuiabá ali inflamando um pouco, e daí o Cuiabá fazendo essa pressão no São Paulo, eu falei, meu Deus, parece que o São Paulo está jogando na La Bombonera, né? E de tão caldeirão que parecia que tinha virado, dava até uma impressão de La Bombonera. Bom, daí o São Paulo muda ali a parte ofensiva, né, a estrutura ofensiva. O Luciano lá na frente, como centroavante, já disse, ele mal participa do jogo daí. Lá pelo lado direito entra o Rojas, que não entrava há um bom tempo, não consegue nada. O Rojas, inclusive, perde uma chance que o São Paulo consegue criar, né? O São Paulo vem um cruzamento para a área, que vem muito forte, inclusive, mas o Rojas cabeceia na própria mão. E daí o juiz para o jogo e dá falta para o Cuiabá, obviamente, né? Pelo lado esquerdo, o Marquinhos, que tinha bastante dificuldade, porque tinha que ir muito na individualidade, ali contra dois, estava com bastante dificuldade. Faltava essa associação com o Wellington também, que ele não tinha feito bem no primeiro tempo contra o Santos, né? E daí entrou o Sara, vão bem, e nesse jogo não foram, né? Daí entra Gabriel Neves e Liseiro, que foram muito bem, conseguiram ali fazer o São Paulo sair daquela pressão que o Cuiabá fazia, né? E conseguiram dominar ali o meio de campo, entregar passes bons, o Gabriel Neves deu uns passes legais, tudo, então foi boa essa mudança, e o Liseiro não dá para entender o porquê ele foi pro banco. Ele não vinha jogando mal, o Liseiro vem sendo o jogador mais regular da equipe, junto com o Rigoni ali, mas o Rigoni chegou depois, o Liseiro tá desde sempre, desde que ele entrou na equipe ele não saiu mais, não tem justificativa, a não ser que seja comportamental, né, que seja alguma coisa que aconteceu no CT, alguma coisa assim, que daí também poderia até dar uma satisfação para a torcida, mas é isso. E mais à frente ali o Nestor, que logo já sai, não tem muita oportunidade de fazer nada, não tem tanto tempo, praticamente nada, desde que acontece essa mudança, e entra o Benítez, que não entra, ele entra normal, não consegue, não cria nenhuma chance também, acaba arranjando uma discussão ali com o Igor Gomes, que está criando bastante polêmica em alguns torcedores, alguns jornalistas ali que estão falando que tem uma panela de Cotia contra ele, porque o Igor Gomes quis bater a falta e o Liseiro afastou ele, o Benítez, né? Mas eu acredito, pelo menos, que seja para o Igor Gomes bater e não ter a confusão que teve com o pênalti lá na quinta-feira com o Caleri e o Luciano. Bom, e aí falar o que aconteceu depois dessas trocas, que o São Paulo domina o Cuiabá ali, consegue ter um volume bom de jogo, mas não consegue criar chances. O Luciano é nulo, a partir dessas mudanças, ele já não vinha bem, né? Ele acabava sendo bem marcado e não participava tanto do jogo. O Nestor, no momento que teve, também não conseguiu participar, e o Benítez também, ele acaba voltando até mais, mas também não consegue fazer nada expressivo, né? E o São Paulo vive naquela individualidade que eu já falei pela lateral e cruzando bola para um jogador que não tem as características de um cabeceador, né? E também não é só olhar para o time do São Paulo nesses momentos, desses cruzamentos. Tem que olhar para o Cuiabá, que conseguia tirar bem ali a lateral, né? Fazer com que não houvesse essas aproximações e conseguisse cruzar em melhores condições e tudo isso. E também que o Cuiabá cortava todas as bolas, né? A defesa do Cuiabá bem alta e eles conseguiam cortar praticamente todas as bolas. Foi muito bem na bola aérea, né? Bom, e eu queria falar aqui sobre esse dado que o João Sgarbi do Jogo Aberto trouxe, né? Sobre a situação do São Paulo, né, a posição do São Paulo nos outros anos no Brasileirão com 25 rodadas. Vamos lá. 2018, primeiro lugar, 50 pontos, teve a queda de rendimento com a Aguirre, e daí o time caiu, a Aguirre foi demitido, tudo. Não caiu para a Série B, obviamente, né? O time caiu de posição na tabela, né? 2019, quinto colocado, foi um ano que o Cuca tava bem difícil ali com o Cuca, né? O time não tava bem, e ele estava com 43 pontos. 2020, primeiro colocado, 50 pontos. São Paulo estava muito bem nesse momento do campeonato, né? Em 2020, com o Diniz ali. Em 2021, 13º colocado com 30 pontos. E abaixo ele coloca lá, detalhe, o elenco de 2021 é bem melhor do que o dos outros, né? Eu concordo. O elenco de 2021
tem mais peças e é melhor individualmente que os outros elencos dos outros anos, e o trabalho vem sendo bem pior. Mas é isso, valeu, falou e até mais. Outra vez que o São Paulo domina o adversário e não consegue produzir chances, né?